O Botafogo vai chegar para o jogo de domingo contra o Flamengo, pelo menos essa é a impressão que todos temos, menos focado ou menos, teoricamente, tudo é teoricamente, menos preparado para o jogo de domingo do que o Flamengo. O Flamengo está jogando já há um tempinho. O Flamengo jogou, na verdade, primeiro com o time principal na rodada passada. Foi isso, né? Foi na rodada passada. O Flamengo jogou a primeira vez com o time principal. Mas jogou muito bem, né? Jogou sábado muito bem. Ganhou só de 2-0 do Volta Redonda, mas jogou muito bem. O Flamengo fez essa preparação já, eu acho que, digamos assim, um pouco mais consistente no exterior. E o Flamengo se apresentou para a pré-temporada antes do Botafogo. Assim como o Fluminense tinha se apresentado também no dia 8, Flamengo, mesma coisa, e o Botafogo só uma semana depois. Ontem, no Fluminense e Botafogo, isso não adiantou nada. Entrou o Botafogo voando em campo, parecia que ele estava se preparando há um mês a mais do que o Fluminense. Mas primeiro deixa a gente tratar do jogo de domingo, entre Flamengo e Botafogo. Você acha que o Botafogo vai vir com espírito de decisão ou não está ligando muito para esse jogo, hein, Matheus? Eu acho que a questão do espírito de decisão, essas coisas que ficam mais extra-campo, por exemplo, o John Textor tratar aqui, igual ele tratou aqui no Placar Aberto, como temporada, iniciar só em abril, eu acho que isso serve mais para a questão de gestão administrativa. O jogador, o Marlon Freitas, fala sempre sobre isso. O Arthur, na entrevista coletiva que ele fez de apresentação, falou que está doido para entrar em campo no domingo. Então, os jogadores em si estão tratando, sim, como um clima de decisão. É uma rivalidade grande, Botafogo e Flamengo, né? É uma final nacional, né? Um torneio Supercopa é um torneio que a gente chama de torneio de um jogo só, mas os jogadores querem sim esse título, né? Para coroar, né? Continuar aí ganhando títulos, desde que o Botafogo em dezembro ganhou o Campeonato Brasileiro, dia 30 de novembro ganhou a Libertadores, e agora já iniciar o ano de 2025 com o título da Supercopa e também a Recopa Sul-Americana contra o Racing no final de fevereiro. Então, assim, eu acho que a questão de estar focado, os jogadores, eu acredito que deram um recado importante ontem. Que eles, apesar de estar sem treinador, eles sabem um modelo de jogo. Se o Carlos Leiria, que é o interino, continuar com a estratégia de não mexer no time, de não, entre aspas, atrapalhar o time, acho que o Botafogo tem boas chances de ser bem competitivo no domingo contra o Flamengo. Olha aqui, enquanto o nosso pessoal da direção, ali da produção, separa pra gente umas mensagens. Quero ver umas mensagens da galera que tá botando no chat aí, né, sobre essa decisão entre Flamengo e Botafogo. Bota umas mensagens pra gente na tela aí, Ricardo. Mas vamos responder a pergunta que estava aqui agora no GC, né? Quem é o favorito? Antes, deixa eu ler aqui o Andrei Gonçalves dizendo: Botafogo vai sapecar o Menguinho. A galera tá discutindo já isso aqui, né? Jogo de decisão, amigo. Decisão, valendo uma tacinha, 2 rivais cariocas, 2 times grandes. Não tem jeito. Na hora o couro vai comer. Eu acho que vai pegar fogo. Ninguém vai querer perder. Ninguém vai ficar tranquilo de perder. Pode ter certeza. Olha o Leozinho aí dizendo: Botafogo vai tomar uma lapada. Então, assim, esse negócio de que o Botafogo não tá ligando, pro Flamengo não é grande coisa, é taça, é Supercopa, é um tira-tema entre campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil, tem a sua graça, né? Claro que não é um título, uma campanha, nada disso, mas é taça, é taça. Olha o Alexandre aí, Vasco tá com o melhor time do Brasil. O Pedrosa tá até rindo. Me ajuda a te ajudar, Alexandre. Sai do fake, Alexandre. O Pedrosa, você que mandou isso aí, Pedrosa? Não traz essa responsabilidade pra gente esse ano. Deixa o Vasco quietinho, cara. Deixa o Vasco trilhando quietinho. O Alexandre, acho que é o fake do Pedrosa. Eu vi ele mandando aqui a mensagem. Eu jamais falaria isso, rapaz. Ó, o Kim Jo-un. Eu tenho medo de ler esses nomes aí, né? Cair nessas armadilhas de internet. Tem isso. Camisa linda demais da Viola. Obrigado. Nosso Pedrosa hoje veio fashion, rapaz. Virou bagunça o negócio, agora vem com qualquer camisa. O Rio de Janeiro Já teve tá em alerta casa. de chuva ontem, a camisa não secou. Falaram que eu podia vir, a gente se arruma, né? Não tem jeito. Olha aqui, galera, essa pergunta que tá na tela. Quem é o favorito pro título da Supercopa? Flamengo ou Botafogo? Pedrosa, você que não é de ficar em cima do muro, vamos ver se vai ficar hoje. E aí? Flamengo é o favorito na minha visão. E isso não tem nada a ver com o Botafogo em si. Isso é muito mais em relação à preparação que o Flamengo já tem com o seu técnico, com os jogadores que se apresentaram antes. O Botafogo ontem deu um bom recado, até mesmo para quem tinha algum tipo de desconfiança sobre essa carruagem, essa cavalaria não estar tão governada, digamos assim. E os jogadores ontem mostraram que não tem nada disso. O clássico é clássico, entraram muito conscientes. O primeiro gol do Botafogo mostra como esse DNA ainda está presente nesse grupo. Eu acho que se o Arthur chegar, o Botafogo ainda vai ganhar um reforço. Não que o Lobato tenha ido mal, muito pelo contrário. Ele até participa do gol. Mas eu acho que o Arthur ainda eleva um pouco mais ainda o patamar do Botafogo. Porém,
Dito isso, o Flamengo vai com a sua equipe completa, com todos os seus jogadores à disposição, com uma ideia de jogo já estabelecida do Felipe Luiz e, no final das contas, eu acho que vem mordido também por tudo que aconteceu no ano passado. O Botafogo, as 2 oportunidades no Campeonato Brasileiro que teve, venceu o Flamengo. É um time que no último jogo entre eles, inclusive, o Botafogo teve ampla vantagem, não só no placar, mas também de futebol jogado. Então eu acho que o Flamengo tem essa pedra no sapato aí do Botafogo e vai encarar esse jogo como uma oportunidade de tirar um pouco esse estigma de ter sido derrotado pro Botafogo várias vezes em 2024. Olha, se fosse ontem, essa hora, eu ia concordar com você, eu ia acompanhar o relator, mas eu não sei se é a paulada que o Fluminense levou Você ontem. tá desnorteado Tô ainda, meio tonto né? ainda, rapaz. Eu ainda acho que o Flamengo chega mais preparado para essa decisão. O Flamengo está mais tempo treinando. O Flamengo fez preparação nos Estados Unidos. O Flamengo tem um time ainda muito bom, né? Muito bem dirigido pelo Felipe Luiz. O Flamengo fez um grande jogo contra o Volta Redonda. Eu vi o jogo. Além de ter visto o jogo do Botafogo ontem, eu vi também o jogo do Flamengo. Então não dá para eu só falar, o Botafogo mostrou ontem que está forte. Mas o Botafogo está forte. Mesmo tendo começado a treinar depois de todo mundo. Aquele Botafogo de 2024 está ali. Existe. Saiu o Luiz Henrique, né? Saiu o Almada, saíram outras peças menos importantes, né, no cenário recente, né? O Tiquinho, o Eduardo, ok. Mas aquele Botafogo, aquele DNA, aquele time do Arthur Jorge, na prática, ainda foi visto em campo ontem, na forma de contra-atacar, na forma de chegar rapidamente, em poucos toques, com muita profundidade, com muita verticalidade, com muita objetividade ao ataque. Isso tudo foi visto ontem. É um time ainda muito letal quando está jogando bem. E eu não vou dizer nem jogou grande coisa ontem, não. O Botafogo jogou meio que em ritmo de treino, né? Sem sacanagem nenhuma. Eu achei que o Botafogo não tinha nem como correr demais ontem, né? Pela circunstância de estar voltando a jogar ontem. Foi a primeira vez que o time principal atuou. Eu acho que esse time já um pouquinho mais bem preparado para domingo, já com mais 3, 4 dias aí, né? Passados, mais 2 treinos, talvez. Hoje, amanhã, sábado. O time do Botafogo tende a chegar, se estiver minimamente motivado para a partida, e eu acho que estará, porque é uma decisão. O Textor pode estar meio assim, tanto faz como tanto fez, mas o Textor, no fundo, embora ele já esteja aqui no Brasil há 2 anos, um pouco mais do que isso, talvez, o Textor, eu acho que ainda não entendeu 100%, integralmente, o que é a nossa cultura. E é absolutamente normal isso. O Textor não é brasileiro, o Textor não é carioca. Eu acho que para o jogador envolvido num jogo como esse, valendo o título, contra o Flamengo, para os torcedores do Botafogo, na hora ali, ninguém quer saber se o Botafogo está sem treinador, se voltou depois, se perdeu os jogadores e não contratou. Todo mundo vai querer ganhar, mas ganhar mesmo. Então eu vejo um Botafogo entrando, sim, na hora H, na prática, vai entrar com a faca nos dentes e vai dar a mesma importância que o Flamengo está dando. Tudo isso para dizer o seguinte, eu acho que o Flamengo chega um pouquinho mais preparado para a decisão. É favorito? Cara, se você quiser usar isso como critério para apontar algum favoritismo, ok, para você interpretar o que eu estou dizendo. Mas para mim, sinceramente, isso não é muro, é simplesmente uma opinião de fato. Eu acho que não tem favorito. Eu não vou ficar surpreso com absolutamente nada que acontecer. Eu acho que pode dar Botafogo tranquilamente, né? E não vejo ninguém com vantagem. Me cornetou, falou, acho que você não vai ficar no muro. Era para você ficar no muro, para poder falar, bom, então eu vou ficar no muro também. Mas deixa eu empatar, então. Brincadeira, isso? Eu acho que não tem. Você acha que tem favorito, Medeiros? Para mim, o favorito é o Botafogo. É o favorito? É bom, eu gosto de ouvir. É o Botafogo. Sustente porque... a sua... Sem clubismo, hein, por favor. Para mim, o favorito é o Botafogo, porque eu acho que criou-se uma narrativa no noticiário em geral que o Botafogo perdeu o meio time, que o Botafogo mudou tudo pro ano. As maiores saídas foram porque o Botafogo quis. O Tiquinho o Botafogo usou como moeda de troca para o Santos. O Marçal o Botafogo não quis renovar. O Eduardo também. O Botafogo fez uma análise e não contou mais com esses jogadores para 2025. Mas Luiz Henrique e Almada não são um caso, né? Júnior São Santos os também. dois. O Júnior Santos, o Botafogo aceitou a proposta do Atlético Mineiro, já sabendo que vai vir uma reposição que a gente vai falar mais tarde aqui do jogador que o Botafogo está contratando. Bom. Então, assim, Mas peraí, é quem eu tô pensando? É. Que passou pelo Vasco? Exato. Não é reposição do Júnior Santos. Já vou adiantando aqui. O Botafogo entende que é uma reposição do Júnior conta aí Santos. pra gente. Não chega nem perto. É quem, Pedrosa? Fala aí, pô. Juan Cruz. Juan Cruz, Vou deixar ele falar que tem mais ex-Vasco detalhes. Juan Cruz, ex-Vasco e Santos, está no Ludogorets da Bulgária, enfim.
segundo o scout do Botafogo, muito bem avaliado lá, com números muito bons na Bulgária. Mas o torcedor vascaíno não gosta dele. O Ludogorets é o time que Irmão, tava no Nonato. Qualquer cara que veste a camisa do Botafogo se transforma. Não, o olha Marlon só. Freitas não era esse jogador. Eu não não me- era. Eu não sei o que Impressionante, aconteceu né? com o Marlon Freitas. Eu não me coloco numa posição de quem sou eu para duvidar do scout do Botafogo. Muito pelo contrário. Eu acho que é o scout que tem muitos e muitos acertos. O Botafogo é fruto desse scout também. O ponto é, gente, o Juan Cruz, quando ele se transferiu para o Vasco da Gama, ele só fez 2 jogos. Mas ele não fez só 2 jogos porque ele teve pouco tempo. Ou que ele fez 2 jogos porque ele não tinha condições de atuar no Vasco da Gama. Porque o titular dele era o Pedro Raul. Se ele fosse um pouquinho melhor, ele teria condições de atuar no Vasco da Gama com mais minutos. Então, assim, tudo bem que eu não posso tirar esses 2 jogos como positivo ou negativo. Agora, todas as referências que eu tive dele, tudo que ele já vinha apresentando no Santos, porque o Santos abriu mão dele para emprestar para o Vasco da Gama. E ele vai para o Ludogorets. E mesmo ele tendo bons números lá, gente, o futebol da Bulgária não é régua para absolutamente nada. Com a régua que o Botafogo tem hoje, com o time que o Botafogo tem hoje, com as peças que o Botafogo contratou nos últimos anos e com a quantidade de competições importantes que o Botafogo vai disputar e se colocou para disputar nisso, o Juan Cruz, para mim, não é substituto do Júnior Santos. O Júnior Santos está numa prateleira muito acima do Juan Cruz. Ele pode até calar minha boca, mas hoje... Olha a mensagem aqui embaixo. Ó. Ruim Cruz, reposição? Pergunta o futebol. Não é. Hoje não é. Esse é um jogador que vai ter que vencer essa desconfiança, tal qual o Júnior Santos, quando foi contratado. O Júnior Santos ele veio do Sanfrecce Hiroshima, do Japão, e foi muito criticada a contratação do Júnior Santos na época, em 2022, quando o Botafogo contratou. Era um jogador que não era esse Júnior Santos que se transformou no Botafogo depois de 1 ano e meio, 2 anos. Então, assim, é uma contratação totalmente de scout, só que o Juan Cruz tem essa passagem no Vasco muito rápida e que não deixou saudade. No Santos, o que a gente ouve é que na base ele realmente era muito bom, mas no profissional ele não conseguiu vingar. Verdade. E a primeira boa passagem dele no profissional é realmente na Bulgária. Aí fica a dúvida, eu concordo com o Pedrosa. A Bulgária é parâmetro? Será que aqui no Brasil ele vai conseguir repetir os bons números da Bulgária? Na Bulgária, realmente, ele tem bons números de participações em gols. É um jogador que pode jogar como centroavante, é um jogador que pode jogar como segundo atacante. Então o Botafogo pensa nele como realmente um substituto para o Júnior Santos. Se vai dar certo? Aí só para fazer uma meia-culpa aqui, um advogado do diabo, digamos assim. Pode botar os comentários na tela pra gente ler os Botafogo comentários tem da galera. um time muito mais estruturado do que o Vasco tinha. Todo jogador, ele precisa de contexto. Então, quando você chega no contexto que tá o Botafogo hoje, que é um time mais organizado, que tem grandes jogadores, é um contexto 1000 vezes melhor do que o Vasco voltando da Série B, naquele momento, começo de 2023, e onde ele também não teve grandes companheiros ao seu lado. Então, acho que a vida dele no Botafogo pode ser muito mais fácil do que a vida dele no Vasco da Gama. Mas o futebol búlgaro não é parâmetro. Rapaziada, vamos ver qual é desse Juan, lá da Bulgária, se vai realmente jogar muita bola aqui ou não. Jogador que vem pro lugar do Júnior Santos. Também parece uma sombra ali o Igor Jesus, porque fatalmente no meio do ano devemos perder esse jogador. E vamos ver, né? Lógico, eu repito, jogador que não sai da base muito jovem, mais centroavante, não é parâmetro. Foi para um time brigando para não cair, menos parâmetro ainda. Se ele for na Bulgária e mostrou um bom futebol, vale a pena aí você confiar no scout. Porque o scout achou o Igor Jesus no mercado ruim, nem era a principal liga do mundo árabe, achou o Igor Jesus. O Júnior Santos na Série B do Japão, então o scout sabe garimpar esses jogadores. Vamos dar uma volta de confiança. Mas antes de partir para o próximo vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os avisos. Sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal. Temos 4 planos de membros, planos de 3, planos de 5, de 15, vários valores diferentes. Isso ajuda muito o canal, manter a estrutura que a gente tem aqui e seguir fazendo um bom serviço a vocês com muito conteúdo. Somos o maior canal em horas postadas de conteúdo sobre Botafogo por dia. Então não perca aí a chance de ajudar o canal a manter essa pegada e manter vocês bem informados sempre. Vamos partir aqui para a segunda parte desse vídeo. Depois tem SBT Esportes Rio, Donos da Bola, etc. para vocês, tá? Sem mais enrolações, vamos pro vídeo.
Ó, o Carlos está dizendo o seguinte, está aqui embaixo. Se o futebol búlgaro não é parâmetro, imagina o Vasco, né? O Vasco é menos ainda. Mas o Vasco tá jogando no futebol brasileiro, é do futebol carioca, então assim... E não foi barato não, tá, ô Pedrosa? Os valores não foram confirmados ainda oficialmente pelo Botafogo, mas a conversa nos bastidores dizem que o Botafogo está comprando ele por 8 milhões de euros. Rapaz. Aproximadamente. Gente, me desculpa. O West Ham estava querendo ele agora também por 50 comprar um milhões de Fusquinha reais. a preço de Honda. É tipo isso aí, Gente, né? 8 milhões de euros. 4 anos de contrato. Meu Deus. Tomara que ele calhe a minha boca, tá, Medeiros? Eu torço por você, irmão. Ô, Medeiros, eu torço, de verdade. Completa Mas, assim, pra gente aí o raciocínio sobre o favoritismo do Botafogo, por favor. Então, eu acho que o Botafogo ainda manteve muito da estrutura. A gente vai passar o gol aqui, o primeiro gol contra o Fluminense daqui a pouco. O Botafogo manteve muito da sua estrutura, do modelo de jogo do Arthur Jorge com o Carlos Leiria. O Leiria mexeu pouco no time, a estrutura continua a mesma. E esse time do Botafogo, quando eu digo que a narrativa que foi criada foi como se o Botafogo tivesse perdido meio time, foi o time reserva que o Botafogo perdeu. O time titular, se a gente for colocar no papel, é o John com Vitinho, Alex Telles e Bastos e Barbosa. Todos estavam no ano passado. Marlon Freitas e Gregory, talvez hoje, uma das melhores duplas de volantes do futebol brasileiro. E aí na frente tem o Savarino e o Igor Jesus, que foram os autores dos gols de ontem. E tem o Matheus Martins, que apesar do gol perdido de ontem, não fez uma partida... Os gols, né? O que deu no Matheus Martins ontem, hein? O que aconteceu, Será menino? que ficou... A lei do ex falhou para ele, a lei do ex, né? O coração Rapaz, pesou, será? Rapaz, Perdeu que aquele isso, gol cara? feito, mas assim, eu achei que ele não fez uma partida ruim. E o Arthur para entrar também, para estrear com fome de bola. Então, assim, o time do Botafogo, 80% continua o mesmo, e as entradas no lugar de Almada e Luiz Henrique vão ser de Arthur e Matheus Martins, que são dois jogadores bons também, talvez não do nível do Luiz Henrique e do Almada, mas são dois jogadores muito bons, Matheus Martins e Arthur. Então, assim, eu acho que o time do Botafogo continua com a mesma estrutura e com um time titular muito bom. O que pode pesar? Segundo tempo, se precisar fazer alguma substituição ou outra, o elenco pode acabar cobrando. Ontem teve que entrar o Rafael Lobato, que foi bem, mas é um jovem, pode sentir a pressão de um jogo como esse. Ou então pode... Ele participou ativamente da Foi jogada bom. do primeiro gol, né? Sim, Foi ele bem, que chutou para ganhou defesa confiança, do Fábio. né? Então, mas é um jogador muito jovem. Então, assim, numa final pode ser que sinta um pouco a questão da pressão. Mas, assim, o time titular, os 11 iniciais, eu acho que mantém a estrutura e o estilo de jogo do Botafogo. E ontem foi um recado desse time. Vocês estão falando que a gente se desestruturou, mas não. Estamos aqui no mesmo modelo de jogo e vamos domingo jogar da mesma forma. Gostou do Lucas Jalter, o Medeiros? Foi bem. Por incrível que pareça, ele que está para ser emprestado para o Vitória. O Botafogo ainda segurou um pouco ele, porque o Bastos estava voltando agora, então o Botafogo podia ser que na Supercopa não contasse com o Bastos, mas acabou que vai. E aí ele mandou o Vitória segurar um pouquinho essa Supercopa, porque o Halter poderia jogar. Mas se ele jogar bem, por exemplo, continuar jogando bem, talvez essa contratação do Vitória aí possa até subir no telhado, né? Então, gente, a pergunta que está aqui embaixo, quem é o favorito para o título da Supercopa, Flamengo ou Botafogo? O muro geralmente é o Pedrosa, né? Mas ele falou que vai dar Flamengo. Falou que vai dar Flamengo. Não falei esse momento. Vocês gravaram aí que ele falou? Tá gravado. Falou que vai dar Flamengo. Nunca falharia isso. Falou. Nunca. Separa o corte aí já, tá? Para segunda-feira. O Medeiros falou que o Botafogo é favorito e eu, né, equilibrado, sereno, sábio, falei, olha, não tem favorito. O Sandro da Ficou Assunção no muro. dizendo o seguinte, sempre quando o Botafogo não é o favorito, ele ganha. Dito isso, o Flamengo é o favorito. Eu discordo do amigo. Eu acho que o Sandro é Botafogo, tá? Não, mas eu discordo do amigo Sandro. O Botafogo era favorito contra o Atlético Mineiro e ganhou. Então. Ah, É verdade. Era o favorito? Era. Aliás, todo Mas time... quando o Atlético teve um jogador expulso no primeiro minuto, ele não continuou sendo favorito. Aí ele passou Equilibrou a ser com azarão menos, e aí né? ele foi campeão. Acho que o torcedor do Botafogo, o torcedor do Botafogo, ele tem talvez por superstição, um receio de ser favorito. Eu já falei para os torcedores do Botafogo, se eu pudesse fazer um pedido a eles, sejam otimistas. Perfeito. A gente tem um time muito bom, cara. No mínimo vai ser equilibrado no Os domingo. caras não estão acostumados com isso, né, Medeiros? Tem que se O acostumar. torcedor do Botafogo, falando sério, que sem sacanagem nenhuma. Tem que Os caras, se acostumar. através das últimas décadas, dos últimos anos, pelo menos, não estão acostumados com isso. Exato. Então, o cara se acostumou a ser meio pessimista, ser humilde, modesto. Gente, umas a coisas dão errado. romantização Vão da dar derrota. errado, vai Eu dar sou errado. totalmente Tem que contra ter isso, acabado Ilan. com isso, irmão. Tu é o atual campeão da Libertadores e atual campeão brasileiro. Bateu em todo mundo ano passado. Esquece esse negócio. Eu fiz aqui, obviamente, uma análise dentro do que eu
entendo do contexto do jogo. E eu acho que o Flamengo tá com um pouco de favoritismo nesse jogo pelo planejamento. Mas assim, é o Botafogo, né, cara? Esse aí, ó. a Gente, zoeira. com todo respeito. Olha a zoeira aí embaixo, ó. O que esse cara joga de bola é uma sacanagem. É uma sacanagem. Ele joga muita bola. O Savarino é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. O passe que ele dá ontem em profundidade pro Rafael Lobato é impressionante. Ele tá em todos os lugares do campo. Ele taticamente é extremamente inteligente. Além do próprio refino técnico, né? Bate bem no gol, tem visão de jogo, se movimenta. Se tiver que jogar como ponta, ele joga. Se tiver que jogar como meia, ele joga. O Savarino é uma brincadeira. Joga muita bola. É E gosta de fazer gol no Flamengo, Pedrosa. Ele gosta de fazer gol em todo mundo, né? Desde a época do Atlético Mineiro, Savarino, torcida do Galo sente saudade dele. E ele fez 2-0 o Botafogo no Flamengo, no Maracanã. Ele fez o segundo gol. Foi a última vez que o Botafogo ganhou do Flamengo no Maracanã. E no último jogo, que foi 4-1, também o Savarino comandou aquela partida. Dá pra falar que ele gosta de jogo grande? Decisivo demais. Mais decisivo, eu sempre falo isso e hoje eu repeti isso mais cedo, falando sobre a questão de ser decisivo. Ele foi mais decisivo para mim na temporada do que o Luiz Henrique. O Luiz Henrique foi muito decisivo em alguns jogos e principalmente na final da Libertadores, Sim. onde ele dominou o jogo para ele. Mas, por exemplo, 0-0 contra o Peñarol, intervalo de jogo na semifinal, hoje as pessoas não lembram que foi 5-0, então as pessoas não lembram que estava difícil demais aquele jogo. Foi para o intervalo 0-0, começa o segundo tempo, o Savarino faz 2 gols. O Botafogo abre 3-0 em 10 minutos com 2 gols de Savarino. Sim. Então os gols decisivos geralmente são do Savarino. Quanto o Palmeiras no Allianz, o gol do Botafogo que desafoga, que faz o 2-0 dentro do Allianz nas oitavas de final da Libertadores, é do Savarino também. Então assim, o Savarino é um jogador extremamente decisivo e se saíram Luiz Henrique e Almada, foram grandes perdas, mas o Savarino ter ficado para o Botafogo foi ótimo. E contra o Inter não é ele que faz o gol também? É ele que faz o gol. Quando o Botafogo tava meio de ressaca assim, né? O time sem dormir, E todo ele mundo vai de lá e mete ressaca. um golaço, né? A estratégia foi essa, fazer muito. um gol e depois se segurar. O gol foi do Savarino e depois o Botafogo se segura naquele 1-0. Olha aqui, deu Botafogo. Acho que eu já falei isso de ontem para hoje. Deu Botafogo pela 7ª vez consecutiva, ontem à noite no Newton Santos, 2-1. E com o Botafogo superior ao Fluminense, fisicamente, inclusive. Porque é isso que não dá para admitir. O Botafogo é um time melhor do que o do Fluminense, vindo de um título brasileiro e de um título da Libertadores. Eu acho que isso aí não chega a ser surpresa. Embora o Botafogo tenha perdido peças que eu ainda considero importantes, apesar do que disse aqui o Medeiros, continuo achando que perdeu o Luiz Henrique, perdeu o Almada, pelo menos esses dois, e mais o Júnior Santos. Não é qualquer time que vai perder e vai continuar forte, né? Mas o Botafogo provou que tem condições de continuar forte, sim, e sem que os novos reforços, que virão, certamente, tenham chegado por enquanto. Estamos vendo aí imagens aqui. Eu não vou olhar não, tá? Mas vocês podem continuar olhando aí. O Botafogo venceu e sendo melhor durante praticamente o jogo inteiro. Acho que o Fluminense foi melhor durante alguns minutos depois que empatou o jogo. Parecia até que o Botafogo tinha cansado. O Fluminense foi para dentro ali com o Keno, com o Riquelme e Felipe. Deu a impressão até que poderia virar em determinado momento ali pelos 30 do segundo tempo. Até aconteceu o pênalti que o Botafogo converteu e fez 2-1. Mas assim, se você pegar o jogo inteiro, o Botafogo foi melhor em 80 minutos. Não foi nada avassalador, mas foi melhor praticamente o tempo inteiro, criando mais chances, mais vertical, um time muito mais objetivo, muito mais velocidade, com muito mais intensidade, e incrivelmente, como eu falei, com uma parte física mais inteira que a do Fluminense. E essa parte não há o que se ter desculpa. Os tricolores ontem estavam envergonhados pela derrota, primeiro por ser a 7ª consecutiva para o Botafogo, os últimos 7 jogos entre os dois. O Botafogo venceu todos. O Fluminense venceu pela última vez em junho de 2022. O último jogo que não deu o Botafogo foi em outubro de 2022. Quem era o técnico, Ilan? Quando o Botafogo, quando o Fluminense empatou, quando o Fluminense venceu o Botafogo pela última vez, o técnico era o Diniz, com gol de Manuel 1-0. Volta, Diniz! Em 2022. Em outubro daquele mesmo ano, ainda sob o comando do Diniz, eles empataram em 2-2. O Botafogo abriu 2-0 no Maracanã. E o Matheus Martins entrou no fim do jogo e resolveu para o Fluminense. Fez o gol do Fluminense, deu uma assistência para o Ganso, mexeu com o jogo. Jogou muito o Matheus Martins naquele jogo. Foi 2-2. Foi a última vez que o Fluminense não perdeu do Botafogo. Outubro de 2022, gente. Então, os tricolores estavam envergonhados pela sequência, óbvio, mas eu acho que principalmente por não ter justificativa do Botafogo, que voltou uma semana depois,
do Botafogo, que não está dando importância nenhuma para o Carioca, do Botafogo, que está com foco nesse jogo de domingo, obviamente. Eu não estava achando tão importante o jogo de ontem à noite, isso era óbvio, isso era claro, até do torcedor do Botafogo, que nem comemorou direito, já começou a cantar que domingo era guerra e tal. Então, assim, o Botafogo sem ligar muito, com menos tempo de treino, meio esfacelado, com zaga reserva, sem reforços ainda, sem treinador, venceu um Fluminense correndo mais do que o Fluminense, sendo melhor do que o Fluminense em praticamente tudo que você citar aí. Então, amigos, não tem desculpa. O Fluminense está num momento aí de encruzilhada, numa sinuca de bico, acho que num questionamento absolutamente justo. E eu vou além, tá? Eu acho que esses 5 jogos que restam do Campeonato Carioca são jogos testes, né? Jogos testes para Mano Menezes. Aí ele está na corda bamba? Já? Não, ele não está na corda bamba porque corda bamba você entende que ele pode cair hoje, amanhã, semana que vem. Eu acho que isso não vai acontecer. Mas eu acho que para esse médio prazo, até o fim do Carioca, eu acho que ele está na corda bamba. Eu acho que se o Fluminense não entrar entre os 4 do Carioca, está difícil entrar. Tá? Dos 5 jogos que faltam, ele precisa ganhar pelo menos 4, tá? O normal seria ganhar os 5 para chegar a 21 pontos, que costuma ser a pontuação normal para chegar no quadrangular. Mas eu acho que a pontuação está mais dividida esse ano. Eu acho que com 19 vai entrar, por exemplo. Talvez 18. Pode ser que o quarto colocado tenha 18 pontos. Então o Fluminense precisa ganhar 4 jogos. Tem 3 pequenos, Boa Vista, Nova Iguaçu e Bangu, e tem Vasco e Flamengo. Ele vai ter que ganhar ou do Vasco ou do Flamengo e ganhar dos outros 3. Aí, com essa pontuação, ele faria mais 12 e ficaria com 18. Não é garantido de entrar com 18 pontos. Mas eu acho que talvez entre esse ano com 18 pontos. Mas tem que ganhar um clássico no mínimo e ganhar os outros 3 pequenos. Para mim, viu? A gente vai falar do Botafogo, que é o vencedor. Estou falando do perdedor, por enquanto. Mas, para mim, acho que o Mano, se não ficar entre os 4, e pior do que isso, ficar ali em 7º, 8º lugar, que pode acontecer perfeitamente, eu acho que ele não resiste. Eu acho que ele dança, porque a torcida já está questionando muito. Já há uma impaciência muito grande, já muita gente questionando e protestando contra o Mano Menezes. Olha aqui a mensagem do Capixaba, o superchat. Obrigado, Capixaba. Ontem foi igual o Fluminense e Chelsea. O Flu dominou por 15 minutos, os 15 minutos de intervalo. Quanto sofrimento, Ilan. Grande abraço. Valeu, Capixaba. Um abraço para você. Ô Medeiros, toca a bola aí do lado do Botafogo, do vencedor, por favor. O Botafogo ele conseguiu fazer um jogo que surpreendeu a todos, né? Até o torcedor do Botafogo, porque era normal que o Botafogo apresentasse qualquer tipo de falta de ritmo de jogo, até porque era o primeiro jogo da temporada. Mas foi diferente. O Botafogo foi muito intenso, muito competitivo nesse primeiro jogo, né? Demonstrando que não só os preparadores físicos que estavam na comissão técnica do Arthur Jorge, mas os preparadores que estão na casa do Botafogo, são preparadores fixos, também fazem um grande trabalho. E o Botafogo conseguiu mostrar, a gente vai colocar aí na tela também o primeiro gol, né? O jogo foi 2-1, porém foram 2 gols de pênalti, o estilo do Botafogo desde de 2024, ó. Ele atrai o Fluminense, ó, com o John tocando com o Gregory, vem na direita, passes rápidos, tudo passe de primeira. E aí o Savarino, que é o cérebro desse time, coloca o Lobato na cara do gol. Fábio faz uma grande defesa e aí o Igor Jesus completa para o gol. Se a gente for olhar no replay, deixar passar mais uma vez, a gente consegue perceber como que esse time do Botafogo faz isso muito bem desde a época do Arthur Jorge, né? Depois que voltar, o Fluminense estava marcando em bloco médio, e aí o Botafogo começa a tocar a bola ali atrás. Se a gente puder voltar um pouquinho lá no primeiro gol, olha lá, ó. O John toca no Gregory, Gregory volta e atrai o Fluminense. Ó. O Fluminense avança para marcar o goleiro, e aí a importância do goleiro jogar bem com os pés. Ó. O Botafogo traz para a direita, Marlon Freitas desafoga, o Ponte dá de primeira, Savarino como armador deixa o Lobato na cara do gol. Esse é o estilo de jogo do Botafogo, independente de Arthur Jorge ou Carlos Leiria. Isso está fixo na memória dos atletas. Principalmente jogando onde a gente costuma dizer no tapetinho, onde a bola corre mais rápido, onde o Botafogo está acostumado, já saíram vários gols dessa forma, desse time do Botafogo jogando em casa. A questão é, fora de casa, o Botafogo também no Campeonato Brasileiro no ano passado foi o melhor visitante. Então não dá para condicionar somente ao gramado sintético esse estilo de jogo do Botafogo. O Botafogo faz muito bem isso, de atrair o adversário e sair muito rápido no contra-ataque ou então no jogo de transição. Isso. Basicamente é o que o Diniz tentava fazer, né? Exatamente. Mas isso está muito mais bem executado. Estou vendo aqui, eu não tinha, sinceramente,
Eu nunca tinha prestado atenção nisso aí que você está... Claramente é uma estratégia, né? É uma estratégia. Isso está claramente desenhado, ensaiado pelo Botafogo, que sai verticalmente. Ele sai assim, ele atrai e já tem um lá esperando na ponta. Enfim, eu tive uma conversa... Muito bem executado isso. Né? Eu tive uma conversa com uma pessoa do scout do Botafogo que me fala que o Gatito Fernandes era um goleiro muito respeitado no Botafogo, mas ele tinha uma certa dificuldade de jogar com os pés. E quando o Arthur Jorge chega, ele pede um goleiro que sabia jogar muito bem com os pés e o Botafogo vai atrás do John. E aí o John chega e ganha a posição do Gatito. O Gatito hoje está no Cerro Porteño, saiu do Botafogo, é um goleiro que é muito respeitado pela torcida, mas o John consegue entregar isso aí. Ó. O atacante, o Arias, vai marcar o John e o John sai jogando como se fosse um meio-campo. E tem um outro ponto também, que as pessoas geralmente aqui no futebol brasileiro acham que recuar a bola para goleiro é um atraso de jogo. E na verdade isso não é atraso de jogo. Você está recomeçando, você está organizando a sua equipe. Você pode perceber que quando o John pega a bola, os dois zagueiros abrem exatamente na ponta da área. E os laterais são espetados, para você justamente ter o quê? A abertura do campo, o alargamento do campo. E aí você atrai o seu adversário como se fosse uma presa de fato. Isso, obviamente, só é possível fazer quando você tem qualidade técnica. Porque quando, se eu não me engano, é o Vitinho que dá aquele passe de primeira, aquilo ali não é para qualquer um, principalmente um lateral jogar de costas. E ele dá o passe de primeira ali no desafogo, ó, o John vai abrir aqui, no zagueiro direito, os dois zagueiros estão abertos ali, aí vem, se eu não me engano, ó, o Marlon Freitas desce para fazer essa bola, o Vitinho tá ali, e aí o Savarino, atraindo essa marcação, ele consegue dar o passe no Lobato, que é um jogador extremamente veloz. Então, assim, para fazer isso tem que ter qualidade técnica, e qualidade técnica o Botafogo tem. O ponto principal, você vai ver o Botafogo diversas vezes trabalhando essa bola, e a todo momento o John vai participar, não só participar porque o Botafogo está com dificuldade do jogo, é porque o Botafogo está remontando o seu time, recomeçar as jogadas faz parte do futebol moderno, e o Botafogo fazia isso e continua fazendo muito bem. Agora, claro, só para completar, risco tem, né? Você olha ele a jogar. Lógico. E o a bola atrasada pro John, né? Ele dá o primeiro passe. Quem é que atrasa pra ele essa bola? É o Grego. Ele toca de volta. Inclusive, tá indo em direção ao gol, né? Aquela coisa que o manual do futebol manda não fazer. Atrasar a bola, você nunca pode atrasar em direção ao gol. Exato. Então tem que estar muito bem ensaiado isso. E todo mundo tem que ser muito confiável aí. Mas o que acontece quando ele atrasa em direção ao gol? Os jogadores adversários ficam mais ainda compelidos aí em cima do goleiro. E desorganizam. E é isso que traz realmente os jogadores do Fluminense para tentar, né? E aí cria tentar roubar a espaço bola. E aí cria mais espaço. E aí, falando sobre o Vitinho aqui, o Vitinho entra depois. É o Mateu Ponte. Então é o Ponte que faz essa... É porque eu não consegui primeira. identificar quem era o lateral. Mas enfim, pro lateral jogar de costas, cara, não é o normal. Então você tem que ter qualidade técnica para fazer isso. Aliás, eu gosto muito do Mateu Ponte. Eu fiz uma Copa do Mundo Sub-20 na Cazé TV, quando o Uruguai foi campeão, inclusive mundial, e o Mateu Ponte foi um dos destaques, cara. Ele jogou muita bola. O Botafogo, desde que fez essa contratação, eu sempre gostei desse atleta. Claro que altos e baixos acontecem, é muito jovem, mas obviamente é um jogador que para mim ainda vai crescer muito no Botafogo. Falaram que a cavalaria não tinha carroceiro, Fernando. Você falou! Foi você que ontem falou isso pra ela. O Venete cutucou, mas quem falou foi você. Você é minha testemunha. Foi você, Vascaíno. Quem que deu risinho aqui? Nesse programa eu aprendi uma coisa. Você é escravo do que você fala. E quem falou foi você, que eu quase voltei desse estúdio, Obrigada, tá? Isabel Querendo Benito. jogar com o A coleguinha. língua é o chicote do Eu rabo. falei aqui, ai, que legal. Beijo. Beijo. Tchau. Amanhã volta a minha cavalaria. Aí, quando eu terminei de falar, e fizeram assim, ó. Mas quem falou Os foi dois. Aí eu, que é isso? O que vocês estão rindo? Tem esse corte aí, se puder. O que vocês estão rindo? Cavalaria, Fernanda Maia. Tá sem carroceiro. Tiquiqui, cococó. Mas o tricolor sempre tem razão, irmão. 7 seguidas. 7. Os caras perderam 7 seguidas, velho. Déjà vu, pô. Nunca na história isso aconteceu. Sabão, hein? Se livrando. Tenho vários aqui. Não, mas eu trouxe esse número aqui. Olha aqui a minha labareda, a primeira de A primeira labareda de 2025. Quem venceu o primeiro clássico do Rio de Janeiro? Botafogo. Fogão, fogão. Olha a minha labareda. Botafogo venceu o clássico com gols
do meu Igor Jesus, Kamehameha. Fizemos o Kamehameha lá ontem, sabia, Vene Casagrande? Eu sei, ué. E também com Savalizo. A reportagem é da Alcilene Brito. Rodou. Em campo, os dois últimos campeões da Libertadores. Duas equipes de peso no gramado do Newton Santos fazendo o primeiro clássico carioca deste ano. O Botafogo com caras conhecidas. Já o Flu com jogadores novos como Canóbio. Primeiro jogo da equipe titular do Botafogo e o time não pareceu estar cansado. Alex Telles dá um passe para Igor Jesus, que manda um chute, mas sem direção. Pelo Flu, cobrança de escanteio de Arias e Thiago Silva cabeceia na mão de John. Serna também arrisca na área e a bola vai nas mãos do goleiro. Mais forte no jogo, o Botafogo tem facilidade e Savarino arrisca de longe. E Alex Telles manda direto nas mãos de Fábio. Segundo tempo, e o tricolor parecia que seria melhor na partida. Canóbio leva perigo nessa bola, mas o alvinegro quem iria mandar no jogo. E após bela jogada que começou lá em John, Lobato fica cara a cara com o gol, mas Fábio consegue impedir. Só que Igor Jesus estava lá para aproveitar e abrir o placar. O Botafogo queria mais. Savarino cobra escanteio, mas Fuentes tira. Mudanças no Fluminense, o jovem Riquelme é derrubado por Alex Telles e o árbitro marca pênalti. Cano vai para a cobrança e não erra. Tudo igual no Newton Santos. Riquelme ainda tem uma chance boa, mas John defende. O Botafogo responde com uma oportunidade incrível após passe de Igor Jesus, Matheus Martins desperdiça. Mas se o empate saiu de pênalti, a virada alvinegra também sairia. O jovem Yarlen é derrubado por Thiago Santos na área e fica para Savarino ir para a cobrança e marcar o gol para incendiar a torcida. Mais alterações no Fluminense, mas sem sucesso. A noite mesmo era de Botafogo. Igor Jesus dá essa pancada para ótima defesa de Fábio, mas o resultado já estava garantido. O primeiro jogo da equipe titular do Botafogo terminou como 2024, com vitória no Newton Santos e mostrando que a equipe está preparada para os grandes desafios que tem pela frente, como a Supercopa do Brasil no domingo. E ainda manteve a invencibilidade de mais de 2 anos sem perder para o Fluminense. Agora o foco é a missão de domingo para, quem sabe, o primeiro título do Alvinegro no ano. O Botafogo sempre vai brigar, vai lutar, vai trabalhar e para ganhar. Somos um time que gostamos de ganhar, então a gente sempre vai brigar por isso. Eu tô sem meu óculos. Tô na torcida pra usá-lo. Mais vezes. Espero que você não use na segunda. Já tem gente com medo, Fernanda. Não, eu tenho certeza. Será que ele tá com medo? Ontem ele viu a apresentação do Botafogo sem o carroceiro, mas que virou uma carruagem. E ele tá preocupado. Essa resenha me pegou, cara. Isso não é uma carroça, velho. Isso é uma carruagem inteira. Isso é Botafogo, rapaz. Olha aqui. A diferença é o adversário, Pedro. Ah, pode ser. Aí é uma outra história. Aí é uma outra você história. Tá querendo me... Nós temos o Felipe Guardiola. Eu gosto assim, eu gosto. Enlouqueceu. Eu gosto. Eu gosto desse jeitinho que ele faz. Eu gosto. Não, a responsabilidade é sua. Ué? Atual campeão da Liberta, atual campeão brasileiro, ganhou o primeiro clássico em 2025. Foi isso que ele falou na minha ausência? Abre aspas, o Flamengo é o grande favorito. Fecha Várias aspas. vezes ele disse, eu recebi os cortes. Eu tenho os meus amigos que estão do outro lado da tela e nas minhas férias, teve um dia... Lá em Maricá, tu passou as férias? Teve um dia que eu tava na minha paz, das minhas férias, e aí meu celular começou a pli, parecia o alerta da chuva, só que era pli, pli, pli. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? O povo me marcando, o povo me marcando, o povo me marcando. Eu, gente, olha, olhei a hora, aí eu falei, lá no Brasil, 1h30, esses danados estão falando alguma coisa de mim. Aí mandei mensagem, aí o rapaz foi e mandou um vídeo desse engraçadinho aqui falando: Fernanda
Fernanda tá passando as férias em Maricá. Olha só. Eu te vinguei ontem. Hã? Te vinguei ontem. Você me vingou, né? Cadê o trechinho da risadinha dele? Eu gosto. Cadê? Bota aí. De quem? De vocês. Tem Botafogo e Fluminense no estádio Newton Santos, o clássico vovô. A cavalaria do fogão tá de volta. O problema é que não tem ninguém pra levar a carruagem, né? Você perguntou? Só tem a cavalaria. Que cavalaria? Não saiu! Que cavalaria? O carroceiro não chegou ainda. O carroceiro foi embora. Faz isso, pode fazer. Aí, Eu ali, ó, plena. Falei, pode fazer. Agora, vamos falar sério nesse programa, Lucas Pedrosa? Olhar o lado do fogão, o lado do Flusão? Começando pelo lado do Botafogo, que venceu. A gente olha um Botafogo que, obviamente, ainda tem o seu repertório. Óbvio que sobra o lastro que fica do antigo treinador, de um ano muito vitorioso, de um time com muita qualidade, peças com muita técnica. E aí a gente vê os jogadores que estão substituindo se encaixando. E aí a gente se destaca aqui uma boa partida do Lucas Alter ontem, o Lucas Pedrosa. Fez uma partida segura. O menino Lobato também, que começou por ali, também faz uma... Inclusive Repetiu participa do atuação. gol, né? Exatamente, ô Pedrosa. Sem dúvida, acho que o Botafogo ainda tem a memória de tudo que foi construído em 2024, logicamente também. E eu quero valorizar bastante, Fernanda, porque assim, o Fluminense não só tinha uma preparação antes, como ele foi com o time todo titular. O principal time com o Hércules, com o Canobi, que são reforços, com o Thiago Silva jogando na zaga, o John Arias também pronto para jogar, e o Botafogo mesmo assim conseguiu vencer o Fluminense. Sem técnico, com esses mesmos jogadores. Aliás, essa jogada aí do gol foi uma jogada belíssima, uma transição rápida, e que o Savarino dá um passe absurdo pro Rafael Lobato, e o Igor Jesus acaba tendo um faro de gol ali para conferir o rebote. Mas assim, o Botafogo ontem fez uma partida bem segura. É lógico que depois do gol de empate do Fluminense, o Fluminense até teve uma oportunidade de virar a partida com o chute do Hércules na trave, mas de forma geral tem que destacar o Lucas Alter, tem que destacar o Savarino. Cara, eu sou muito fã do Savarino, eu cara. também. O Savarino joga muito futebol, não é pouco não, cara. É o melhor custo-benefício do futebol brasileiro, se bobear dos últimos 10 anos. Esse cara custou 13 milhões de reais pro Botafogo. Ele valeria 13 milhões de euros, mas ele custou 13 milhões de reais pro Botafogo. Então, assim, uma partida muito segura do Botafogo. O jogo melhorou bastante no segundo tempo. Eu acho que o segundo tempo foi muito melhor do que o primeiro. Naturalmente, as equipes se estudaram na primeira etapa. Vale destacar também o garoto Riquelme, que entrou muito bem com a camisa do Fluminense. Mas o Botafogo, mais uma vez, se mostrou seguro e se mostrou, mesmo sem treinador, um time mais pronto do que o Fluminense. O Mano Menezes está devendo e muito, na minha visão. Ô, Vene Casagrande, e as mudanças do Carlos, o treinador interino do Botafogo, foi o 6 por meia dúzia, né? Ele trocou posição por posição, menino por menino. Ele tira o Lobato e bota o Yaren, que também entrou muito bem. Ele põe o Cuiabano no Alex Telles, ele bota o Vitinho no Mateu. A gente não viu uma mudança muito grande na estrutura do Botafogo, né? O Botafogo vai realmente com o repertório que lembra. Agora, sabe, ô Pedrosa, eu não sei se você percebeu, e você também, Venê, mas sabe o que pra mim ficou muito distante do que tinha em 2024? As bolas paradas do Botafogo. O Arthur tinha um treinador específico para isso. Sim. E ontem nos escanteios, que era um momento de muito perigo do Botafogo, já foi uma coisa menos perigosa, Vene Casagrande. Natural, né? Mas, Fernandinho, em relação ao Botafogo, eu vou ser bem sincero com você, eu não esperava uma grande mudança, não. Até porque estamos falando de um treinador interino e que ele nem teve muito tempo para trabalhar com esse atual elenco. Mas a gente pôde ver um Botafogo ainda com uma memória tática do time de 2024. Sim. Inclusive, essa jogada que o Pedrosa mencionou é algo que acontecia muito em 2024. Agora, sobre o Fluminense, esse jogo, além da derrota e continuar o tabu, são 7 jogos sem vencer do Botafogo, mostrou muito um problema que o Mano Menezes terá daqui pra frente. Qual, Vene? Achar um armador, porque ele perdeu o Paulo Henrique Ganso, e também perdeu o Renato Augusto, que teoricamente poderia fazer esse papel eventualmente. Ele até tentou botar o John Arias para fazer essa função, mas não é a do John Arias. E aí, com certeza, esse clássico expôs isso para o técnico Mano Menezes. Essa vai ser a maior dificuldade dele, encontrar um homem que possa fazer esse papel que o Ganso fazia, que é muito difícil. Estamos falando de um cara que é craque, que é muito inteligente. Ele vai precisar encontrar uma alternativa, porque ontem, para mim, o grande problema do Fluminense foi justamente esse. Não tinha um cara ali para pensar e criar as jogadas. Repito, o John Arias, que foi a estratégia do Mano Menezes, acabou não dando certo. E o Botafogo apresentou aquilo que eu imaginava que fosse apresentar.
um curto espaço de tempo para preparação, mas uma memória tática ainda do time de 2024. Poderia ter sido mais, hein? Sim, poderia ter sido mais, concordo. E poderia também, a gente tem que ser bem justo aqui, a gente não tem um representante do Fluminense, mas a gente fala do futebol carioca, o lance do Barbosa no Canóbio, aquilo ali foi um pênalti, né? O placar ainda estava 0-0, foi ali nos 10 minutos, mais ou menos, ali do primeiro tempo, um pouco mais, né? Quem ali, apitou o jogo? Foi o Bruno Arleu. Mas olha aqui, também teve... Árbitro e piloto de avião, você tem que esperar para elogiar. Mas também teve um lance, por exemplo, acho que foi do Serna. Ele toma um amarelo e no lance seguinte, pouco depois... Era pra ele tomar outro amarelo e o Bruno deu uma segurada no segundo amarelo também. Assim, o Fluminense, ele até... Eu achei... Você acha que o Botafogo... Que o placar é mentiroso? Não, o Botafogo teve um amplo domínio, não, mas que dominou o Flu? Não, foi um jogo equilibrado, cara. Foi um jogo equilibrado, com chances pros dois lados. Eu falei aqui, o Hércules coloca uma bola na trave quando o jogo tá 1-1 ainda. Isso aí. E o Fluminense tinha crescido naquele momento justamente pela entrada do Riquelme. O Riquelme faz uma jogada pela ponta que ele chuta também, passa perto do gol do John. Enfim, o Fluminense cresceu depois que ele fez o gol, depois que ele empatou a partida. E apesar dos erros que você citou, pra mim os dois pênaltis foram pênaltis. Tá? Eu também achei. Tanto o do Yarlen quanto o do Alex Telles do Riquelme. O Alex sabe. Exato. Ele já levanta, ele levanta com as mãos no rosto, isso. ele tenta recolher a perna e ele até posta uma coisa pro Savarino, porque o Savarino depois faz o gol de pênalti, agradecendo ali. Olha aí, esse é o lance do Alexander Barbosa no Canóbio. É indiscutível. Pênalti, isso aí né? não tem Não dá como. não dá pra discutir. Isso aí é pênalti. E nesse momento aí tava 0-0 ainda. Sim. Aí é o que a gente sempre fala. Uma escolha, uma mudança tão brusca como um pênalti pode mudar o enredo de qualquer jogo, gente. Então aí é o si do futebol que não joga, né? Mas ali realmente, na minha opinião, acho que dos meninos também, foi pênalti. E depois a gente não vai ter esse lance. Um lance que o Serna já tinha... E o Fábio absurdo novamente. Agarrou muito. Tá louco como Meu joga, Deus do cara. céu, como- Com 44 anos. Agarrou muito. A bola do menino Lobato, na verdade, não foi que o menino não soube finalizar. É porque era o Fábio no gol. Ele bateu cruzado bem, ele bateu rasteiro. O Fábio foi firme, ele é um goleiraço, né? E teve a bola do Igor Jesus também de canhota, que ele pegou praticamente cara a cara, Como né? que ele pega aquela Absurdo. bola? Teve um lance que ele errou, que ele demorou a sair. Lembra desse E lance? ele Foi vai no tentar primeiro pegar a tempo. bola, Ele o Savarino titubeou, aperta isso. ele e eu falei, Exatamente. eita, Fábio. E mesmo quando ele erra, ele consegue se corrigir assim em Consegue. seguida. Ele é um incrível. goleiraço. Goleiraço. E assim, um goleiraço há muitos anos no futebol brasileiro, né? Vale Um cara- mencionar a presença do Dorival Júnior, né? Técnico da seleção brasileira no estádio. O Dorival tava lá assistindo a quem? O que vocês acham? Igor Jesus, Thiago Silva, por que não? Não duvido nada. Thiago Silva, Não, com a por que idade, não? você acha? Por que não? Legal. Se ele joga em alto nível no futebol brasileiro, por que não? Digamos assim. Alex Telles, com certeza. Quem a gente pode colocar Marlon aí? Freitas, talvez? Não, acho que essa posição porque está pra essa muito bem posição tá servida cheia. na seleção brasileira. Mas o Alex Telles e o Igor Jesus, com toda certeza. E do Fluminense, eu acho que o único que poderia ser colocado em algum tipo de observação, apesar de todo mundo saber o futebol dele, é o próprio Thiago Silva. Se o Ganso estivesse em campo, se não tivesse com problema, eu não duvido não, porque no ano passado começou um burburinho de tá na hora de trazer o Ganso de volta e tudo mais. Mas seria só uma observação que eu também acho que nessa posição o Dorival Júnior tá bem servido. De resto, não vejo Falar nada. em Alex Telles, ele tem que agradecer a Deus, né? Por não ter acontecido nada no tornozelo dele. Porque o lance foi muito pesado. É porque você tava no estádio, Eu vejo o replay depois, Mas ali você viu na o hora. replay? Vi na Cara, hora. na hora eu pensei assim, nossa, lesão grave. Eu achei que ele escorregou na hora, olhando, que é longe a cabine, que foi alguma coisa no joelho. Ele ficou no chão e eu comecei a gritar, ele já levantou, meu Deus, o povo, calma, Fernanda, eu desesperada. Foi tenso. Aí eu pedi pro menino me mostrar no celular, e aí eu vi que era o tornozelo, eu fiquei enlouquecida. Aí quando ele levanta e começa a bater o pé no chão, já me deu um certo alívio. E ele posta agora com uma botinha no story, com a filha dele com a mãozinha na perna dele, falando, a minha fisioterapeuta falou que tá tudo bem com o Deve meu ter sido tornozelo. só uma pequena entorse, né? É. Que aí dá uma inchada. Olha- Só de não ter fraturado ali, Exato. porque o lance, cara, na hora eu falei... E eu acho que o John também, por que não? O John o fez John uma também. belíssima temporada Verdade. no ano passado. E, inclusive, ele tava na pré-lista, É né? verdade. Na última convocação, ele tava na pré-lista. Deixa eu falar uma coisa. Mas já destacamos aqui o Lucas Alter no jogo, né? Destaque do Flu pra você. Você falou o menino Riquelme. Pega teu telefone aí, fazendo favor. Pra quê? Garoto, tá
criavam, né, um tchá-tchá-tchá aí, sabe o quê? Ah, o negócio Jair não vem mais, não quer mais ver, não quer mais vir. O zagueiro? É. Eu tava vendo uns negócios lá. Não vi. Eu também não tinha visto, não. Que eu... Eu tava lá no estádio, É. aí eu já comecei a ficar, né? Tava Porque- tudo certo. Tava, não Mas tava? porque parece que o Neymar vai pular pro Santos, né? É, aí pesa na cabeça do jogador, né? Liga aí. Não é só isso também. Liga aí pro negócio, Pô, o cara ver. pode jogar lá do Tiquinho Soares também, É, entendeu? tem o Tiquinho Tem também. o Tiquinho, pô. Não, mas isso não vai acontecer, fica tranquilo. Pega o telefone, liga. Falaram que não tem como ele desistir, não pode mais desistir. Ah, já te falaram? Já falaram Quem que isso. te falou? Você não fala, né? O que te falaram, garoto? Falaram. Fala o troço inteiro. Eu vou ler exatamente o que a pessoa disse, então, já que você gosta de ler. Vamos lá. Eu vou sair Não porque eu tem vou como respeitar desistir, quem é a já pessoa que eu não assinou. quero ver. Vai, Não fala. tem como desistir, já assinou. Só isso que a pessoa falou. Isso aí é do Jair, É, o do zagueiro Jair. que veio do Santos Botafogo. Isso. Não tem como desistir, Não tem como já desistir, assinou. Já assinou. Ele queria desistir, então. Ele queria? Não, eu não tenho essa informação. Não! Eu só tô- eu só melhor tô- não botar ele pra jogar contra o Santos. O Neymar, aí vai ver o Neymar. Caraca, o Neymar. Me dá um autógrafo no meio do jogo. Obrigado. Isso aí. Olha, segundo o fogo... Mas tá tudo certo, né? É, tá tudo certo. Então, pessoal, logo mais, né? Hoje já é sexta-feira, final de semana tá aí, Flamengo e Botafogo, Botafogo e Flamengo, Supercopa do Brasil, no domingo, lá no Pará, Belém do Pará, né? Não vou mudar a minha posição. A Supercopa é um campeonato, vamos dizer assim, não é amistoso, mas é de abertura de temporada. É um festivo, vamos dizer assim. A palavra correta é festivo. Não é nossa, eu não ganho o Brasileirão pensando em ir para a Supercopa. Ou não ganho a Copa do Brasil pensando em ir para a Supercopa. A gente ganha a Copa do Brasil pensando em uma vaga na Libertadores. Né? A gente não ganha a Libertadores pensando em Recopa, por exemplo. A gente ganha a Libertadores pensando no Mundial. Então são meio que campeonatos festivos para você abrir a temporada, vamos dizer assim. Então, se ganhar, ótimo, mais uma taça. Se perder, o seu ano não vai ser estragado por causa disso. Ninguém lembra quem ganha a Recopa de um ano, quem ganha a Supercopa. Eu sei quem ganhou os últimos 5 Brasileirões, na ordem dos anos certinho. Eu sei quem ganhou as últimas 3, 4 Libertadores, mas eu não sei quem ganhou as últimas 3, 4 Supercopas ou Recopas, não sei. Então a maioria do povo também não sabe. Tem que puxar na memória ou caçar no Google. Isso já mostra a real importância desses campeonatos, perto daqueles que realmente importam. Então, se a gente perder pro Flamengo, cara, tudo de boa, vamos seguir o planejamento, vamos focar nos campeonatos grandes. Agora, se ganhar, pelo contexto que a gente está, de sem técnico, sem elenco, né, que foi desmanchado, como eles mesmo falaram, voltando de férias agora, segundo jogo oficial do Botafogo, então, se a gente ganhar nesse contexto, aí é muito motivo para zoar. Teremos aí muito motivo para zoar os flamenguistas, e aí temos que aproveitar. Tá, pessoal? Vou encerrar o vídeo por aqui. Bom dia para vocês aí que estão indo pro trabalho, tá bom? Ó, antes de terminar aqui e você poder se despedir de mim, não deixe de ajudar o canal com fontes grátis de ajuda. Que é o que? É o seu like, ajudando o algoritmo a entender que é um bom conteúdo que você está vendo aqui no nosso canal e disparar mais pessoas, mais botafoguenses vão conhecer o nosso canal. Comentar aqui embaixo o que achou do conteúdo, ou do nosso Juan, do Ludo Goretz, ou qual o palpite que você tem para a final contra o Flamengo na Supercopa. Comenta alguma coisa aí pra gente poder interagir com vocês e engajar o vídeo. Compartilha com amigos que não conhecem o canal ainda. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber os avisos sempre que tiver vídeo novo no canal. Todo dia tem vários conteúdos, tá? Agora, as fontes pagas e com valores simbólicos, temos o plano de membros com R$3 ou 5, entre outros valores. Você escolhe um valor que cabe no seu bolso. Vários valores simbólicos. Você escolhe um valor ali, ajuda muita gente a manter a estrutura que a gente tem aqui e o ritmo de postagens frequentes todos os dias. Fico por aqui, obrigado pela moral de sempre, pela audiência. Tamo junto, até o próximo vídeo.